Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O tema de hoje é algo mais delicado, que na verdade eu nunca pensei que eu fosse levar isso a público, porém eu acho que é importante mencionar, até para as pessoas entenderem o porquê que eu falo sobre o microchip, porque às vezes não dá pra gente colocar os conteúdos por escrito, então que, que possa levar uma clareza maior sobre esta minha preocupação, vamos dizer assim, né? Ou o porquê desse meu enfoque. Lá no Instagram, eu até coloquei uma notinha no perfil e eu acho que tanto é para chamar atenção, mas por outro lado, justamente por não poder explanar com mais clareza, eu acho que muita gente se assusta, né? Então não sei nem se eu deveria colocar daquela maneira lá no Instagram. No Instagram referente aos gatinhos, né? Como é que começou essa história? Bom, não é que começou. É assim, muito tempo atrás, né? Bem lá atrás, muitos anos, que eu comecei a fazer projeção astral e a coisa já era meio brava, meio punk, né? Então, aí eu não entendia nada, não tinha esclarecimento, eu fugia e por isso que não mais tive projeção astral e meus caminhos começaram a ser outros. Comecei a procurar outros caminhos. E então assim, logo veio um tipo de um. Entre essas projeções astrais, uma delas é uma voz assim muito clara, falou assim: eles são feitos de, e se eu entendi bem, de três materiais. Então, uma voz me disse: eles são feitos de três materiais. Aí eu acordei. Eu acordei e me lembrava de dois. Só de dois. E eu fiquei, nossa, aí eu dormia de novo. Eu tentava perguntar, tentava fazer de tudo para saber qual que era esse terceiro elemento. E nada, nada. Eu vou falar os elementos, tá? Eu achava um pouco perigoso falar isso, mas eu acho que não, não sei. E anos atrás me deu uma intuição de que o terceiro elemento químico seria esse. Assista até o final para entender melhor do que se trata, tá bom? Bom, eles são feitos, o que eu entendi na época? Primeiro que eu me surpreendi, porque eu falei assim, eu não assisti nenhum filme, não tinha assistido nenhum filme anterior, no dia anterior ou na semana anterior, não tinha nem pensado em nada, mas eu associei quando veio essa mensagem, no filme Exterminador do Futuro 2, que é um filme que muita gente sabe que eu gostei muito, bastantão, né? O vilão é aquele ser feito, ele meio que se moldava, ele era meio poderoso, né? Ele ficava assim, com aquela cor prateada, meio que juntava as peças e dava uma forma, né? Para quem não sabe, assistam o filme, vale muito a pena, né? E os filmes não são apenas filmes, tá? Eles têm muitos conteúdos de verdade. Todos os filmes de ficção, para quem não sabe, tem muitos elementos de verdade. Muitos. Às vezes o filme inteiro. E aquilo lá me deixou. Não é que eu tenha ficado com medo, eu não fiquei com medo, mas eu falei, por que eu tive aquele sonho? Né? E para mim isso faz mais sentido hoje.
atualmente, com o conhecimento que eu tenho. Na época, era a referência que eu tinha sobre o filme, de que esses seres poderiam ser daquela maneira. Eu ainda acho também, mas existem duas possibilidades de serem outros tipos de seres e que seriam os arcontes, tá? Os arcontes citados, inclusive na Bíblia, os arcontes citados na gnose, né? E o conteúdo deste vídeo não é para que você tenha medo, mas a gente precisa saber verdades. Até mesmo para a gente cultivar outros caminhos para estar não dando força para esses tipos de energia, né? Porque eles estão aí, mas a gente tem de se afastar deles, né? Na medida do possível, naquilo que é possível, tá? Uma outra experiência que tive num outro contexto, num atendimento, onde eu vi a sombra bem de longe de um dragão, mas assim, aquilo não foi muito claro para mim, tá? Como se fosse o dinossauro bem grande. E aí eu me recordei que eu conheci uma moça que ela também falou sobre isso, sobre um dragão. Ela queria muito ter uma coisa e ele fez uma proposta para ela. Bom, mas eu não sei se tem a ver com arcontes ou com o meu sonho, tá bom? Eu só tô colocando possibilidades, um leque maior. Em falar a respeito de dragão e de alguns seres, é preciso saber que assim como na humanidade tem todo tipo de ser, quando a gente fala de humanos, não dá para nivelar todo mundo que seja igual, mas embora nós sejamos da humanidade terrestre, nós não somos todos iguais, né? Da mesma forma, existem da mesma raça, espécie, inclusive de dragões, que são seres muito antigos. Também tem os mais benevolentes, né? E aqueles que realmente estão aqui para causar muitos estragos, né? Então tem de tudo. Mas o detalhe é que assim, quaisquer que sejam esses seres, eles são muito inteligentes, tá? Então temos que ficar muito atentos a respeito disso. Na Suécia, isso já há muitos anos atrás, né? Então muita gente inclusive se voluntaria para colocar chip na mão, se eu não me engano. E tem empresas meio que dão, sabe, uma força nesse sentido, uma indução para que os funcionários coloquem, tá? Bom, pode ser que isso não vá adiante, mas a questão toda é que, assim, muita gente que não leu a Bíblia, que não leu o livro da Revelação, que fala que nos finais dos tempos, finais de uma era, vou dizer assim, né? As pessoas não vão poder nem comprar nem vender se não tiver a marca da besta na mão ou na testa. O que significa isso em termos profundos, que eu vou falar logo depois? É muito importante a gente perceber que muita gente que não gosta de bolsa, que acha que tem que ser tudo muito fácil, tudo muito fácil pode levar o ser humano para um buraco aí bem profundo, né? Que não tem volta. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso nem levar RG, não preciso fazer nada, então eu vou ficar com o meu código tudo dentro de mim. Para ser rastreado em qualquer lugar, em qualquer sentido. Então, tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, onde quer que eu esteja, no mínimo alguma máquina e o operador da máquina vai saber, no mínimo, esses, né? Então, vamos ficar atento a respeito disso, tá bom? Outra pergunta que a gente pode refletir. O que acontece se a gente colocar o chip na mão? Será que vai dificultar ou realmente inutilizar a cura através das mãos, que eu mencionei em outro vídeo? E se a gente colocar na testa?
Será que vai bloquear nossas faculdades de clarividência, vidência, pré-cognição, retrocognição, telepatia, visão remota, viagem astral e etc. Porque eu até me questiono em relação ao Botox, né? Que é muita química, né? Eu até falei assim, por que você coloca Botox nessa região, né? Poxa, eu acho que pode estar interferindo. Não sei, tá? Eu realmente não sei nesse sentido. Mas um chip, será que não vai atrapalhar? Aí vai comprometer. Aí a civilização mesmo só vai depender da máquina, só vai depender da maneira como está configurada atualmente, assim, extremamente tecnológico, high-tech, em tudo quanto é lugar. Para quem não convive com a natureza, não teve essa base junto da natureza, não gosta de ouvir passarinhos, não gosta de interagir com os animais, gosta de uma vida bem superficial, assim, e bem, sabe, repleto de máquinas e bem distante da natureza, esse foi um modelo que foi vendido também para nós, né? O que eu acho que, assim, o que acontece atualmente? Vou falar o que acontece. O fato de ficar no escritório sentado com ar condicionado, muita gente tem, como eu, já tive lesão por esforço repetitivo. Ou de você ficar muito tempo digitando, né? O nosso corpo humano, a gente foi feito para fazer movimentos, para a gente ter uma conexão com a natureza. Senão a gente adoece, né? Algum tipo de conexão. Se não dá para ser todo dia, final de semana. Bom, o ideal seria a gente estar realmente interagindo, né? Porque quanto mais, eu não sei se vocês estão percebendo, mas quanto mais a gente se distanciou da natureza, não se importou com ela, só usufruiu, só retirou os recursos naturais, olha o que está acontecendo. Não é? Então, eu acho que quem compactuar com esse tipo de coisa sem refletir, sem levar reflexão à sociedade profundamente, vai estar compactuando com isso, é o que vai acontecer com a pessoa, e se ela se reencarnar, voltar aqui para a Terra, vai estar nesse tipo de terra, por exemplo, né? A não ser que existam outras soluções que já não é do meu cargo aqui falar, pelo menos nesse vídeo. Então, quanto menos as pessoas estão distraídas, sem saber o que está acontecendo, melhor, né? Quanto mais a gente tiver consciência daquilo que está acontecendo agora, esse momento da humanidade, neste sentido também, melhor. E quando a gente passa por situações magísticas, alguns de nós temos vontade de procurar o conhecimento, e assim foi comigo. E foi lá que eu aprendi que por que não existe mais exorcismo com pessoas comuns. Porque agora eles entenderam que é melhor você atacar pessoas que são muito que influenciam a massa, como os políticos, como os empresários e outros. Então, quando você vê um político, bom, primeiro esse jogo de polaridade é meio, sabe, não é aí que vai ter a solução para a humanidade de uma forma muito ampla, tá? Porque existem muitos jogos de interesses e se eles não são muito espiritualizados, eles estão sob determinados tipos de ataques, muitos ataques espirituais. E quem está no plano espiritual influencia mais quem está no físico. Sempre os de lá de cima influenciam mais quem está embaixo, tá? E, como muitos sabem também,
qualquer ser que ganhe, existe toda uma hierarquia acima dos governantes também. Não digo em todos os lugares, todos os países, mas pelo menos um país a gente sabe que acontece isso, né? Então, e os empresários também. Então, quando a gente ouve, e é algo que eu sempre falei, ou escrevia para as pessoas há décadas atrás, que quem na verdade manda, no caso do Brasil, né, são os empresários. Eles que ditam as normas, o que fazer, o que não fazer, para os governantes. Então, são os empresários. Por isso que, assim, o meu convite para as pessoas, os empresários, na época eu mandava, eu escrevia, esse meu material aí, as coisas que eu publico, é muito antigo. Eu só vinha aqui na internet há pouco tempo, com vídeo assim, mas antes eu já fazia e-mail para as pessoas. Com os empresários acontece o mesmo. Se a pessoa não é muito espiritualizada, ela pode estar sob influência de outros tipos de força. Não estou dizendo que com todos acontece isso, mas o convite sempre foi para que os empresários sejam bons, que olhem os funcionários como seres humanos, não como gado. Tem uns que são substituídos, assim, se você não render do jeito como eu quero, não importa, eu não te conheço, não sei o seu nome, não sei quais as suas dificuldades, ou se você tem filhos para criar, você sai e entra um outro, né? Então, isso eu sempre falei. Existe uma forma dos empresários serem bons aqui no Brasil, que é por meio de abatimento nos impostos, mas não é exatamente uma bondade, né? Porque você ganha. Então você abate no imposto, se você ajudar com promoção cultural, ou isso e aquilo, mas você não vê assim algo de fato, um benefício para os funcionários, excetuando, tudo tem exceção. Muitas empresas também já estão nesse caminho, né? Por quê? Porque a sociedade, ela você pode fazer o que for, se na empresa onde você trabalha não tá legal, fica difícil, né? É complicado. Aí você vai se dar bem só nos outros setores, né? Ou não. Às vezes, o que pode acontecer? Esses caras lá do andar de baixo, uns seres muito densos, às vezes eles dão ideias para domínio, ou para fazer algo para a humanidade, por exemplo. Mas eles também são muito inteligentes, então eles também dão coisas boas. Fala assim, eu vou dar umas coisas boas, mas junto com essas coisas boas, eu quero esta finalidade. Esta pode ser uma das questões. Eu não estou falando de ninguém, tá? Eu não estou falando de ninguém. Parece que sim, mas não. Olha só. É que no primeiro momento, quando algo não desagrada, a gente pode achar que a pessoa é de todo mal, mas veja, nenhum ser humano carrega de todo mal, mas às vezes a pessoa está fazendo algo que ela julga ser melhor, ou é porque ela está sendo influenciada também. Então vamos pensar aí no caso do cara que é mais bam atualmente e que vai ter, que fiquei sabendo hoje, pode ser que seja um trilhardário, né? Que ele tenha o PIB de muitos outros países, maior do que outros países, imagina só, do que muitos países. Imagina só, é muito dinheiro, com muito poder, muita concentração em uma só pessoa. E não é só uma pessoa, é um grupo que todo mundo conhece, esse, imagina. Eles podem ser realmente os donos do mundo.
Isso não significa que algumas coisas que a pessoa fez seja bacana, que a pessoa usufrua, goste, mas eu vou me concentrar naquilo que está pegando, que eu estou refletindo, não só eu, como muitas pessoas. Uma dessas questões é ir a Marte, tá? Tudo bem, pode ser uma questão kármica dele, pode ser que é uma vontade dele. A minha questão é, gente, tem tanta coisa aqui nesse planeta para resolver, tanta coisa para resolver. E que assim, às vezes pode, por questões políticas, pode não conseguir resolver coisas em determinados países, como eu fiquei sabendo também. Mas se você resolver nos países que dá, e todos eles vão ficar melhores, é claro que uma hora, se tem um país, alguns países que vão ficar aquém, abaixo, e todo o resto do planeta viver mais perto do paraíso, uma hora isso acontece. Então, assim, tem muita coisa para ser feita, ideias. Eu tenho ideias e um monte de gente também. Eu vivo vendo ideias maravilhosas para o planeta, né? E ONGs, então. Tanta gente fazendo bondade, tanta gente precisando. Aliás, dinheiro é uma questão, é um conceito, não é nem mais papel. Se houvesse questões assim realmente de vontade de ajudar as pessoas, poderia se ter, já tem ideia, né? Poderia se favorecer muito as pessoas. Então, nós estamos numa crise, sem falar ambiental, humana muito grande. Então, minha questão é muito recurso saindo aqui do planeta Terra, muito recurso para ir para um lugar, para ir para um outro planeta. Se tivesse tudo resolvido aqui tivesse mil maravilhas, o planeta Terra já tivesse modelo, então tá. Então, de repente, o próximo passo seria conhecer um outro planeta. Mas não é isso que está aparecendo, tá? Então, acho que assim, é muito investimento lá, muita gente vai ficar com foco lá, de repente as pessoas que têm muito dinheiro, vamos criar viagens lá, mas as pessoas simples aqui, elas não conseguem nem, sabe, não consegue nem o básico e já está pensando em viagem interestelar, mas que planeta que é esse? E que humanos que vão representar o planeta Terra lá? Para mim, humanos que estiverem lá são outros humanos. Não podem ser considerados aqui do planeta Terra mais, já, né? Já tem outras características, né? Agora, se for para sobreviver, mas quem disse que, né, que de repente essas pessoas representam os humanos? Será que são só as pessoas ricas, milionárias, bilionárias, que são as melhores pessoas para representar os humanos, né? Mas eu acho bacana a parte da ciência, é importante, tem muita coisa boa aí. Vou entrar mais na outra questão em relação à questão do microchip. Então tem muitos assuntos aí sérios, importantes dessa nova etapa da humanidade. Tem a questão desde a IA, da clonagem e transhumanismo. E agora essa questão do mapeamento do cérebro, né? Primeiro eu queria dizer que as doenças, elas são relacionadas com o nosso físico, com aquilo que a gente come de comida, com a parte espiritual, a parte psicológica, a parte kármica, muita coisa envolvida. Tem como solucionar ou como amenizar, tem como aceitar. Então, mas para quem não tem essa questão espiritual, tudo é bom, tudo é lindo, maravilhoso, né? Só existe o lado positivo, tá bom? Então é algo, e eu nem sabia, eu vi agora na internet que tá se dando o nome de telepatia. Ah, por favor, né? Dá a entender que, e é algo que eu já me perguntei, se às vezes muitas pessoas que ainda não têm essas faculdades, por qualquer motivo que seja, ou porque não está dentro da missão dela,
porque não foi desenvolvido isso em vidas passadas, por qualquer motivo a pessoa não tem desenvolvido aqui na terceira dimensão, mas elas podem vir a ter com o passar do tempo, ou adquirir, dependendo do seu desenvolvimento, depois que partirem para o plano espiritual, né? Agora, chamar essa conexão de telepatia, dá a entender, às vezes é um pouco delicado, se as máquinas ou os seres que fizerem essa conexão de homem-máquina ficarem com uma certa, tipo, inveja das pessoas que o têm, já que eu não tenho, então eu vou conseguir de outra maneira, né? E o perigo é das próximas gerações já estarem num mecanismo tão assim de aceitação de tudo isso seja normal, porque agora está começando. Mas nós vamos partir. Essa geração aqui que tá levando essa conscientização, essa reflexão. E esses que ficam, essas próximas gerações, e aí? Que fonte que eles vão beber? Que fonte que eles vão beber? Né? Então, assim, muita coisa acontecendo e a gente precisa parar, realmente levar essas informações para as escolas, para a sociedade, para as pessoas, para que elas reflitam, porque isso realmente não está sendo debatido. Porque se a pessoa não tem essa conexão da espiritualidade, ela só vê do ponto de vista do ganho na saúde e mais nada, ou então de avanço, ou dando o nome de avanço tecnológico. Nunca fui contra o avanço tecnológico, só que eu estou começando a questionar uma série de informações que vieram para a gente e a gente aceitou numa boa, e às vezes pode ter sido por hipnose, como todas essas artes que envolvem a massa, a gente pode ser recebido assim, a aceitar de uma maneira passiva, sem ao menos questionar. Bom, o vídeo está acabando, eu não vou poder me prolongar mais. Então, eu vou falar quais são aqueles elementos lá do início desse vídeo, tá bom? Os elementos que surgiram, os 3 elementos seriam o silício, mercúrio e enxofre. Então, 2 deles eu havia me lembrado e o terceiro. Isso não significa que seja com exatidão, mas é o que veio para mim. Que algum ser não muito bacana possui esses 3 elementos. E só de conter o silício aí, deve ser um ser muito inteligente, né? E teria muito mais coisas para falar, mas fica para um outro momento. E deixo aqui a cargo de vocês reflexões sobre esse assunto. Muita paz, luz, muito amor para todos vocês.